Boa noite a todos. Bem-vindos ao primeiro episódio da segunda temporada da série Beto no Mundo. Então, tudo começou lá em abril de 2020, quando a pandemia nos limitou aos deslocamentos, os encontros, e começamos a fazer essas viagens virtuais, onde ao longo de 2020 percorremos 33 destinos diferentes, fazendo mergulho histórico, cultural nas atrações do planeta. Eu sou o Beto, vocês me conhecem, eu já circulei por 139 países, nos 6 continentes, e com muito prazer vou estar levando vocês hoje ao Tibete. E essa que é a imagem que nos acompanhou ao longo de todo o ano passado, onde eu botava meio que highlights da minha história viajante, o meu intercâmbio nos Estados Unidos, a minha formação técnica aqui na URGS, engenharia e arquitetura, minhas experiências de trabalho internacional na Macedônia, depois de estudo na Suíça, e o mais emblemático de todos, que foi o ano que eu passei na Ásia. E dentro deste ano, que começou na Indonésia, seguiu por todo o Sudeste Asiático, Mianmar, Bangladesh, Índia, Nepal, Paquistão, tem essas duas imagens que nos acompanharam ao longo de todo o ano, que são as duas que eu acho mais emblemáticas. A da esquerda, né, é do encontrando com os Mujahedins, os Freedom Fighters, como era chamado pelos americanos na época, e depois vão ser os amaldiçoados que vão tomar o poder no Afeganistão, e à direita o Tibete, né? Então, e foi através do Paquistão que eu consegui entrar no Tibete, e eu vou contar um pouco dessa história. Eu coordeno há 33 anos a Trip and Travel, uma empresa de viagem com o selo Virtuoso, graças a uma parceria com o grande historiador francês Michel Roche. A gente formatou esse tipo de viagem e explanação que a gente está tendo, que é de mergulhar na história, na geopolítica, na cultura de cada um dos povos pelos quais a gente percorreu. E ao longo desses 25 anos de Grand Tours, nós percorremos grande parte do planeta. Bem-vindos ao Tibete. Então, aqui, nossa localização geográfica. Assim fica melhor. Nós temos o Tibete, que quando a Índia, que era uma ilha, ela se choca com o continente asiático, ela vai formar uma cadeia de montanhas que são os Himalaias, né? Então, nós temos o Tibete exatamente nessa formação superior, no altiplano superior dos Himalaias. Então, ele faz fronteira ao sul com a Índia, com o Nepal, com o Butão, né? E no norte, todo com a China. Então, no nosso Grand Tour China, em 2014, nós percorremos grande parte do país e o altiplano tibetano. Então, nessa viagem, é uma viagem de composição, nessa apresentação, uma composição de duas viagens, a de 2014, né, século XXI, e de 1986, quando eu passei um ano na Ásia, um mês no Tibete. Então, para a gente se localizar, a China que a gente conhece, a China superpotência econômica, é o leste chinês, né? Então, Xangai, Hong Kong, toda essa parte que levanta a bandeira, né, de uma política dos sistemas, né? Um sistema capitalista proporcionando crescimento industrial e a China caminhando para ser a maior potência, né? Então, um país de quase 10 milhões de quilômetros quadrados, segundo maior do mundo em área terrestre, né? A maior fronteira terrestre com 22 mil quilômetros quadrados. E ela vai ter suas regiões de minorias étnicas. Nós temos aqui a Inner Mongólia, dos mongóis, Xinjiang, das minorias islâmicas da Ásia Central, kirguizes, cazaque, uzbek,
suecos, o uigur, né? E aqui o Tibete, a República Autônoma do Tibete, e nessas cores aqui no entorno, o que era historicamente o Tibete, né? E o Tibete, então, ele está... por que o Tibete, durante tanto tempo, foi tão preservado, o maior segredo do planeta? Porque ele era de difícil acesso mesmo. Ao sul nós temos os Himalaias, aqui na fronteira com o Xinjiang nós temos o deserto inóspito de Taklamakan, e aqui nós temos no Yunnan e Sichuan as montanhas que vão chegar até o altiplano cobertas de florestas, fazendo com que fosse, de fato, uma região de muito difícil acesso. E também já explica aqui, que é o meu posicionamento, né? Por que o Tibete não fazia parte da China histórica? Porque a integração física era muito difícil. O Tibete esteve à parte da história chinesa como um todo. Houveram momentos de interconexão, né? Mas o Tibete tem sua própria história. Então, as dinastias chinesas que a gente apresentou no último episódio, relembrando para vocês, a dinastia Tang é muito importante. Quando na China volta a prosperidade, é quando nós temos o primeiro reino no Tibete. Então, nós vamos ter uma inter-relação entre o Império Tibetano, né, e a dinastia Tang. Né? Na dinastia Song, tanto na China quanto vai estar acontecendo no Tibete, nós vamos ter uma perseguição ao budismo. Depois nós vamos ter a dinastia Mongol, que adota o budismo, né, os mongóis, né? E então vamos ter uma proximidade, uma interligação e conexões entre os dois. A dinastia Ming, né, que vai ser para a China vai ser muito importante, é o auge da cultura mandarim. E depois nós vamos ter a dinastia Qing, onde tem, de fato, a maior interferência chinesa no Tibete. E, finalmente, o início da República da China, quando cai a dinastia Qing, e é quando o Tibete declara sua independência também. Colocando um pouco de cor no nosso mapa, nós temos aqui o Planalto tibetano, tendo os Himalaias ao sul, entre eles o Monte Everest, o maior pico do planeta, o deserto de Taklamakan, que eu falei, as montanhas de Kulumshan, né? E aqui as florestas que vão dar para as outras regiões. Então, nosso platô tibetano sempre foi bastante isolado. Também é importante ressaltar que é o nosso vizinho do sul, em uma época em que Mianmar, a atual Mianmar, a antiga Birmânia, Bangladesh, Paquistão, Índia, tudo isso fazia parte do subcontinente indiano. E aqui à esquerda, o que foi a União Soviética, e antes disso a Rússia Imperial, Quirguistão, Cazaquistão. Então, o nosso Planalto tibetano tinha vizinhos poderosos ao longo de toda a sua história. A China, uma civilização de 3.000 anos. Ao sul, a Índia, que ao longo do século XIX, quando temos The Great Game, do grande jogo das disputas diplomáticas entre as superpotências, o Império Russo, o Império Britânico e o chinês. Então, bem-vindos ao Tibete, 34º episódio da série Beto no Mundo, iniciando a segunda temporada. Então, aqui eu removi outras informações para colocar só as montanhas para vocês, né? Então, vocês veem que o nosso Planalto tibetano era muito bem protegido, tínhamos muralhas naturais em todos os lados. Em cinza é a área tradicionalmente da população tibetana, ou seja, nós temos a população tibetana concentrada no platô tibetano e extrapolando, né, junto às descidas dos rios aqui junto à China, né? Mas aqui é o nosso coração, o nosso Noyo
da cultura, da religião, da civilização tibetana. Voltando para a questão, para o mapa político, nós temos o que é hoje a região autônoma do Tibete, que desde os anos 50 foi incorporado à China, e nessa mancha a extensão da população tibetana. Então, além da população tibetana na região autônoma do Tibete, nós temos grande população tibetana em Amdo, Chengdu, né, e aqui no Yunnan. Então, quase, vamos dizer que 30% do Tibete histórico, né, está fora da região autônoma do Tibete. E olhem só a importância, a gente vai ter outros slides, mas vocês sabem que água é o maior recurso, um recurso que nós todos mais necessitaremos cada vez mais nessas disputas por recursos naturais. E aqui, no Planalto tibetano, e não é por nada que essas regiões já foram incorporadas na China propriamente dito, nós temos as nascentes dos maiores rios que vão alimentar a China. Aqui embaixo, o reino do Nepal, o antigo reino do Sikkim, o Nepal hoje é uma república, né? O antigo reino do Nepal hoje é uma república, antigo reino do Sikkim hoje incorporado à Índia, e o reino do Butão. E aqui é a região de Assam, na Índia. Então, bem-vindos ao teto do mundo. Outras regiões que seguem a tradição tibetana é o Ladakh, na Índia, né? E toda essa região aqui, né, que contorna os Himalaias, nós vamos ter tradição, população e cultura tibetana. Então, é esta a imagem que a gente tem ao sobrevoar, né, para chegar no Tibete. Seja do norte, do sul, do leste, oeste, nós temos que atravessar cadeias de montanhas as mais altas do planeta para aqui chegarmos. O platô tibetano, ele está a uma média de 4.000 metros de altitude. Então, maior do que o maior pico brasileiro é a média do altiplano tibetano. Ao longo dos tempos, neste local, onde nós tínhamos montanhas intransponíveis, uma região árida, né, porque estamos acima do nível de vegetação, né, onde a sobrevivência dependia totalmente da benesse da natureza. Se a natureza for agradável, tolerável, simpática, vai nos permitir sobreviver. Daí é lógico que a nossa orações vai ser para as divindades desta natureza, as suas montanhas, o seu sol, a sua água. Então, a religião original do Planalto tibetano é a religião Bon, uma religião animista, né, onde as forças da natureza é que coordenavam a relação do homem com essas divindades maiores, né? Então, o xamanismo, uma tradição antiga encontrada em culturas ao redor do mundo, né, valoriza esse relacionamento equilibrado entre a humanidade e a natureza. O budismo vai ser incorporado e vai virar religião oficial, mas a essência Bon permanece e é um diferencial do budismo tibetano em relação a outras formas e práticas do budismo que a gente tenha no Sudeste Asiático, no Nordeste Asiático, né? Então, entre eles, os cilindros de oração. Então, nesse cilindro de oração, nós temos um texto sagrado dentro do cilindro, e ao girar esse cilindro, nós estamos multiplicando essas preces pelo cosmos. Da mesma maneira que as bandeiras de oração, né, simbolizando os elementos terra, ar,
água, fogo e céu, né? Então tem ar e céu, dois elementos dentro do budismo, né? Vão ser essas 5 cores que vão estar com textos sagrados também impressos e ao vento batendo nessas bandeiras de oração, né? Praying flags, né? Vai multiplicar então os bons fluidos e os bons pedidos e essa conexão e interconexão, harmonia com a natureza. Ao fundo, nós temos Chomolungma-Phang, o pico mais alto do mundo, chamado no Ocidente de Everest, com 8.848 metros. Aqui nós temos os cilindros de oração, né? Então, no entorno dos templos, as pessoas passam e fazem circular esse cilindro, né? De forma a multiplicar as preces. O budismo ele vai surgir no século VII no Tibete. O rei Songtsen Gampo ele unifica o Tibete, estabelece a sua capital em Lhasa. Ele vai reforçar a sua relação com a grande civilização ao sul, que é a civilização hindu, que utiliza uma escrita, que é o sânscrito, e vão ser utilizados elementos do sânscrito para constituir a escrita tibetana. E o rei Songtsen Gampo ele inicia um amplo comércio com a China, Nepal, a Índia, expandindo as fronteiras do seu território. E para fortalecer suas alianças diplomáticas, além das suas 3 esposas tibetanas, ele vai casar com 2 princesas estrangeiras das potências vizinhas. Uma princesa nepalesa, a Birikut Devi, e a princesa chinesa Wen Sheng. Essa princesa chinesa, ela era filha adotiva do imperador da dinastia Tang, que a gente viu, que foi um período de grande prosperidade para a China. E ambas, tanto a nepalesa quanto a chinesa, eram budistas. Então, elas vão trazer, além da sua cultura própria, vão contribuir com este reino iniciante, né, com essa religião. E ela vai trazer a Wenshen, a estátua dourada do Johu Sakyamuni. Então, é o Buda já após atingir a iluminação. Siddhartha Gautama é o príncipe terreno, né? Ao atingir a iluminação, ele vira o Buda Sakyamuni. E essa imagem, que é a imagem mais preciosa religiosa do Tibete, então veio lá do século VII, né? E está há 1.300 anos colocada num templo principal do Tibete, que é o templo de Jokhan, no coração de Lhasa. O templo de Jokhan foi construído para receber esta estátua, essa divindade, e para marcar esse início de um novo ciclo, que é que todo o governante quer, né? Então, o rei ele vai marcar a história do Tibete, e a gente conhece a sua história porque primeiro ele traz uma língua escrita, a partir da língua escrita temos o registro dos seus feitos, né? E vai trazer uma nova religião e vai criar um marco físico dessa religião com o templo. E, inclusive, as bases do seu palácio é o que hoje nós conhecemos como Potala. E o maior legado vai ser a religião, que vai ser o elemento unificador da cultura tibetana. O rei seguinte, dentro dessa dinastia, não o seguinte, mas o seguinte em importância, é no século seguinte, que é o rei Trisong Detsen. Ele vai ser um grande estrategista militar e o Tibete
que é o que a gente conhece aqui no Planalto Tibetano. Ele vai expandir, vai chegar até a Mongólia, né? Vocês veem que nessa época era maior que o Império Chinês, vai chegar até as margens do Oceano Índico, né? Como o Diego Pautasso sempre nos diz, que o acesso ao mar é tão primordial. E vocês vão ver que a rota da seda, que sai de Xi'an e atravessava a Ásia Central, vai ser toda controlada pelo Império Tibetano. Então, o Império Tibetano vai ter alguns séculos, né, de apogeu, de grande predominância econômica, cultural na Ásia. Então, estes, que é considerado o segundo rei religioso do Tibete, ele trouxe ao país os mais famosos professores budistas, ou seja, reforçando que essa dinastia é uma dinastia ligada a uma nova religião na região, suplantando a religião Bon. Eu não quero isso. E para que ela possa prosperar e ser um marco, né? E principalmente nessas rotas, o Tibete dentro da rota da seda, ele vai virar uma referência na área religiosa. Então ele vai trazer professores, lamas, né, budistas da China e da Índia, entre eles o grande místico tântrico Padmasambhava, que é o fundador e líder espiritual da mais antiga linha budista tibetana, dos Chapéus Vermelhos. Com isso, o Tibete acha seu próprio caminho dentro do budismo. Nós temos duas linhas principais, Mahayana e Hinayana, né? E o Vajrayana vai ser desenvolvido aqui. Então, Padmasambhava, ele vai fundar Sami, o primeiro mosteiro budista do Tibete, né? Então, com isso, a partir de 780, nós vamos ter uma sede de formação de monges, um local onde um centro de formação de monges de debates teológicos a nível internacional, realçando a importância religiosa e cultural do Tibete na região. Então, o Tibete deixa de ser periférico e passa a ser central na questão do budismo. Então, aqui nós temos o Império Tibetano nesse final do século VIII, no seu período de máxima expansão, né? O Império Mongol nem existia ainda, nós tínhamos o Kanato dos Uigures ao norte, a dinastia Tang à direita e os reinos hindus ao sul. Então, este é o nosso período de máxima expansão e de importância, né? Como sempre, vai haver disputas, e uma forma, quando Langdharma, que vai ser o último soberano do Império Tibetano unificado, assume o poder, para romper com o que já existia e para formar a sua nova história, ele vai retroceder ou retornar à linha Bon, a religião que existia antes do budismo. E com isso ele fecha os templos, ele destrói as figuras de Buda, queima os clássicos, né? Grande parte dos monges vão fugir ou para a Índia, para o Império Tang, ou para a China, o Império Tang, ou para a Índia. Então, nós temos a época negra do budismo para o budismo tibetano. A região cai em uma guerra civil, temos a dissolução do império. Por outro lado, né, então cai o budismo clerical, né, o budismo dos mosteiros, e até como uma contraposição a essa nova ordem, o budismo começa a se propagar popularmente. Então, de um lado, a queda do budismo oficial, por outro lado, a propagação do budismo popular. Nós vamos ter ali um século de perseguição religiosa, né? E no século XI nós vamos ter o retorno do budismo. E para retornar o budismo, vamos voltar novamente
pelo conhecimento, pela multiplicação do saber, trazendo um outro mestre tântrico vindo da Índia, que é o Atisha, que vai reorganizar a religião. Então, da mesma maneira que Padmasambhava inaugura o mosteiro de Sami, os Atisha, né, e seus seguidores vão fundar o mosteiro de Sakya, e cujos abades vão governar o Tibete pelos próximos 200 anos. No século XIII, nós temos uma nova ordem política estabelecida na Ásia, que é Gengis Khan e os mongóis, que vão repaginar toda a estrutura de poder. Dominam a China, dominam a Pérsia, chegam às portas da Europa, conquistam a Rússia, o que era o Principado de Kiev de então, né? E com isso nós vamos ter toda uma nova ordem. E o que vai acontecer é que os mongóis que vão chegar até o Tibete vão adotar o budismo como a religião deste novo império e da paz mongólica, né? Então, de um lado, vai ser mais uma oportunidade que o budismo tibetano vai ter de se propagar. Em 1407, o mestre Tsongkhapa constrói o mosteiro de Ganden e funda a ordem Gelupa dos Chapéus Amarelos, e vai ser essa ordem que vai ser a ordem predominante até hoje, dentro das diferentes ordens do budismo tibetano, do qual o Dalai Lama é o líder atual. Na Mongólia, que conquistou metade do mundo, conquistou a China, depois começa a retroceder, retoma seu poder no século XVI, um descendente de Kublai Khan, que é Altan Khan. E ele vai levar para a Mongólia um mestre tibetano, que é o Lama Sonam Gyatso. E ele vai reintroduzir o budismo e vai transformar, então, a Mongólia num reino budista. E em reverência a esse grande professor, Lama é professor, né? Ele vai dar o título de Dalai, que significa oceano. Daí a designação de oceano de sabedoria associada ao Dalai Lama. Então, o Lama Sonam Gyatso vai receber o título de Dalai Lama, concedido pelo soberano mongol, e este título passa a ser um título eterno, não sei se é a palavra correta, é um título contínuo, né? Então, cada nova reencarnação do Dalai Lama, né, ele vai receber esse título, e eles vão dar esse título postulamente aos 2 mestres anteriores de Sonam Gyatso. Então, nós temos Sonam Gyatso como o terceiro Dalai Lama, no século XVI, e os 2 anteriores. O que é o Dalai Lama? Nós conhecemos a figura sorridente, né, do Tenzin Gyatso, Dalai Lama atual, 14º Dalai Lama, com 87 anos, né? E os Dalai Lamas são manifestações de Avalokiteshvara, o Bodhisattva, que quer dizer o ser iluminado da compaixão. Então, o Dalai Lama é o líder supremo do budismo tibetano, desde o século XVI, lá com as suas sucessivas reencarnações, e sempre trazem como o cerne principal desse espírito que tem sua continuidade no tempo, é a compaixão. O nome sânscrito de Avalokiteshvara é interpretado como aquele que ouve os gritos do mundo, aquele que suporta a dor dos outros. Né? Se a gente for usar uma palavra que a gente usa hoje muito, é empatia, né? A compaixão, se colocar no lugar do outro.
o quarto Dalai Lama, houve alguma intriga política ali, e ele é colocado como um descendente dos reis mongóis. No quinto Dalai Lama, ele retoma a linha budista tibetana, torna-se o grande, é chamado como o grande lama, né? Ele reunifica o Tibete, que tinha sido desmembrado ao longo desde que Langdharma dissolve o budismo, né? Então ele, no século XVII, nós temos o Tibete novamente unificado. E ele vai criar uma clara estrutura de governo. Então, este é o Dalai Lama, e o seu maior feito físico, né, é a construção do Potala. Então, a partir das ruínas do antigo palácio do rei Sangtso, que foi o primeiro rei lá no século VII, ele vai ampliar e estruturar o Potala, que ao longo dos muitos séculos depois, né, aqui nós estamos no século XVII, né? Então, ao longo dos seguintes 300 anos, ele vai ser ampliado até ter a forma que temos hoje. E o Dalai Lama, o quinto Dalai Lama, ele era muito versado em sânscrito, escreveu muitos livros, então ele era um grande intelectual. Ele vai estabelecer 2 instituições educacionais, uma para os oficiais leigos, outra para os monges, onde eles aprendiam, além dos idiomas, astrologia, poesia e administração. Ele falece em 1682, com 65 anos. E como a gente sabe aqui da política, né, muitas obras param quando temos transição de poder. Então, antes de desencarnar, né, ele pede ao seu regente, né, que não comuniquem o seu falecimento até a conclusão da obra. Então, 13 anos depois, finalmente, com o Potala concluído, é que é comunicado o falecimento do quinto Dalai Lama. E aqui nós temos o Potala magnífico, são 13 andares, 1000 peças, que a gente vai estar falando depois. Nós vamos ter um período de transição entre o quinto Dalai Lama e o 13º, que vão ser umas sucessivas soberanos que falecem jovens, muitas intrigas palacianas, até que nós chegamos a Tumben Gyatso, o 13º Dalai Lama do Tibete. Ele vai governar durante 50 anos, e ele foi intelectual e político hábil, combateu a expedição britânica ao Tibete, restaurou a disciplina na vida monástica e aumentou o número de funcionários leigos para evitar o poder excessivo nas mãos dos monges. Figura impressionante, né? Uma cara bonita que tinha o 13º Dalai Lama. Então, o Tenzin Gyatso, que é o 14º, que a gente conhece, foi a reencarnação do Tumben Gyatso e de todos os 12 Dalai Lamas anteriores, e todos eles, né, representações de Avalokiteshvara, o Bodhisattva da compaixão. Então, aqui algumas imagens do Tibete do início do século XX. É um Tibete onde tinha a classe monástica, onde existiam os nobres, e todo o discurso chinês para a ocupação e a dita libertação do Tibete saía dessas premissas, né? Que era um país que escravizava seu povo dentro de um governo teocrático, ou seja, tudo aquilo que a gente conhecia da Idade Média europeia, onde nós tínhamos os senhores feudais, a igreja poderosa, é o que existia dentro do contexto cultural e histórico do Tibete, que era injusto, ok, né, ter condições igualitárias para todos, ótimo, né, mas nunca poderia vir essa mudança de fora para dentro, ainda mais onde
atendia os interesses de fora e não os interesses da libertação pacífica do povo tibetano de fato. Nessas fisionomias, né, tão marcantes, os trajes, vocês veem os trajes do início do século XX, agora no início do século XXI, mantém essa tradição cultural nos adereços, nas vestimentas e principalmente na religiosidade. No início do século XX, nós vamos ter a expedição de Young Husband, uma expedição britânica, porque os ingleses queriam chegar e fechar relações com o Tibete antes que o Tibete fechasse relações com a Rússia ou com a China. O Tibete permaneceu fechado durante essa primeira metade do século XX. Em 1949, nós temos a Revolução Chinesa. Em 1951, a invasão do Tibete pela China. Então, de 49 a 99, nós vamos ter progressivamente essa tomada de regiões. Então, em 1950, a China toma aqui a região de Jiangsu, né? Depois, em 55, pega Amdo, que é a província de Qinghai, onde é a terra natal do Dalai Lama. A terra dos Hans, em 1957, Hans são aqueles grandes cavaleiros tibetanos super orgulhosos com as suas longas tranças, né? Então, tudo isso ao longo dos anos 50 e, finalmente, em 59, eles invadem e o Dalai Lama foge. Em 65 é instaurado a região dita autônoma do Tibete. Então, todas essas foram conquistas ao longo de 50 anos, onde a China hoje ocupa 100% do território histórico tibetano. Tenzin Gyatso, o 14º Dalai Lama, nasceu em 35, na região de Amdo. Aos 2 anos de idade, ele é identificado como a reencarnação do Dalai Lama anterior, que tinha morrido em 1933. Em 50, o regime comunista invade a China. Inicialmente, ele se ocupa das relações internacionais, da defesa, e em 59, com umas revoltas tibetanas, a China invade e ocupa e direciona tudo, inclusive a política, perseguição religiosa e tudo mais. É quando o Dalai Lama, um garoto de 16 anos, 35, 45, 55, né? Não, 24 anos, ele abandona o Tibete e, por terra, chega até o Sikkim. Cabe ressaltar também que em 48 a Índia declara sua independência. Então, o Tibete, de um lado, temos a China, que tem a Revolução Chinesa, e do outro lado, o Império Britânico, que poderia dar o salvaguarda, poderia enfrentar o poderio chinês, deixa de operar nessa região, né? Então, com isso, vai facilitar a ocupação. Nós vamos ter na ONU o protesto do Tibete, mas dentro desse jogo pós-Segunda Guerra, os grandes fatores que interessavam ao planeta, então, não foi ouvido. Entre 50 e 59, aqui nós temos Tenzin Gyatso, Dalai Lama, visitando Beijing, tentando achar um caminho intermediário, né, para manter a independência do seu povo, os direitos da prática budista, né, junto ao pragmatismo chinês. Não consegue. Aqui nós temos os Khans, né, os Kampas, que são os grandes cavaleiros chineses, tibetanos, que vão liderar a revolta. Aqui nós temos os Yaks, que são os bovinos de grande altitude. E, com isso, em 59, nós temos a fuga, que nós temos Dalai Lama atravessando os Himalaias do Tibete em direção a Sikkim. Vocês conhecem parte dessa história pelo livro e depois o filme estrelado por Brad Pitt, Seven Years in Tibet.
onde esse austríaco, montanhista austríaco, aprisionado na Índia, né, ao ser declarada a Segunda Guerra Mundial e a Inglaterra em guerra contra a Alemanha nazista, ele vai fugir pelas montanhas por 2 anos, vai caminhar para chegar até Lhasa e vai, como um ocidental, chegando e vencendo todas essas dificuldades, vai receber uma posição como mentor, pelo menos isso é o que coloca o livro e o filme, né? Mentor de Dalai Lama, pelo menos trazendo para o Dalai Lama toda uma visão de mundo ocidental que ele não teria até então nesse Tibete fechado da sua época. Então, a região autônoma do Tibete, a partir de 1965, aqui é a região dos uigures, né? Então, tudo que nós estamos vendo são regiões não Han. Han é o povo tradicional chinês, né? E as minorias autônomas vão ter aqui os diferentes grupos tribais de Yunnan, em Sichuan, em Qinghai, que são majoritariamente tibetanos, e Xinjiang. Então, se as 60 minorias chinesas declarassem sua independência, né, a China perderia 70% do seu território, que ela nunca vai permitir. E naquela época, em 1986, eu tive no Tibete, e um dos livros que tinha à venda é esse sobre a visão chinesa desta libertação pacífica do Tibete, né? Então, aqui eles dizem, né, que antes da libertação do Tibete era um inferno na Terra, onde o povo trabalhador sofria por séculos sobre o sistema feudal mais reacionário e escuro. O governo tibetano, os mosteiros e os nobres, né, eram os proprietários de toda a terra, que exploravam de uma forma opressora as massas trabalhadoras, né? Então, os servos e escravos tibetanos não tinham liberdade, e veio o povo chinês para libertá-los, né? Então, toda parte desse estudo tem vários pontos de vistas, né? Então, e o próprio Dalai Lama diz que entende, e que o 13º já tinha tentado fazer modificações, o 14º provavelmente as faria, né? Mas que sim, deveria vir do próprio Tibete e não de fora, né? De uma forma opressiva. E aqui eu vou contar um pouquinho da minha história. Quando eu estava quando eu cheguei na Ásia, eu me encantei com os tailandeses, a doçura, a tranquilidade, né? Principalmente daquela época, uma Tailândia do final dos anos 80, e eu entendi que era o budismo que moldava essa maneira de ser e de se relacionar, né? Me intrigou, e desde então eu comecei a estudar budismo. Eu acabei ficando 1 ano na Ásia, e quando eu estava em Mianmar, eu fiquei sabendo que um casal de israelenses, que eles tinham estado em Budna, a foto da esquerda, no Nepal, feito um curso de budismo que estava aberto a estrangeiros. Que interessante. Finalmente cheguei no Nepal, fui a esse centro, que se chama o Centro de Copan, e estava terminando um retiro. Mas aí eu fiquei inteirado que em Dharamsala, né, em McLeod, onde tem o governo no exílio no Tibete, eu poderia, depois de alguns meses, fazer o curso do caminho para a iluminação. Então, me organizei para estar em Dharamsala neste período. E aqui, então, eu coloco o meu diário, né? Então, os recortes que eu coloquei nesse diário de 1986, né? Eu sou tão antigo, né, que na época ainda existia a União Soviética, que nós temos a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, o Tibete, aqui todas essas redes de montanhas. E esse aqui era o meu diário. No dia 15 de julho de 86, eu cheguei em Lhasa,
e no dia 14 de agosto eu cheguei no Nepal, né? Então eu passei um mês entre, sei lá, 2 semanas em Lhasa, 5 dias em Gyantse, Shigatse e depois até o campo base do Everest, né? Então foi uma viagem que eu me permitia na época, tendo todo o tempo de um viajante apaixonado por mergulhar nas culturas locais. Este era o Beto de então. Apresento vocês Beto versão 8.6. Eu queria ler um trechinho bem rápido aqui do meu diário. Eu estou na estrada faz um pouco mais de um ano, cheguei no Reino Mágico de Tibete. Pensei em vir quando parti do Brasil. Lembro de ter lido sobre a viagem de Flávio Delmese, faz uns 4 anos, então ter assistido seu audiovisual sobre o Tibete. Parecia uma terra tão distante e fantástica que não me passou pela cabeça que eu aqui poderia estar alguns anos mais tarde. Mas Lhasa daquela época já não é mais a mesma, sendo que a minha primeira sensação, isso já então, né, ao percorrer sua parte nova chinesa, onde nosso hotel estava localizado, foi de desapontamento. Grandes ruas arborizadas, impessoais prédios chineses, blocos de apartamento, e mas ao entrar na parte tibetana da cidade, a monotonia deu lugar ao fascínio das feições, vestimentas, religiosidade e a maneira de ser deste povo tão diferente. Os mais idosos rodando seus cilindros oratórios e os monges em suas túnicas bordô dão uma ideia inicial da espiritualidade que encontraríamos neste que foi um reino teocrático. O visual imponente do Potala fascina e marca sua presença de qualquer ponto da cidade. Percorremos parte da cidade em busca de um alojamento barato. E aqui a Alejandra, que é uma argentina que eu tinha conhecido no extremo sul da Patagônia, em 82, que eu contei para vocês quando a gente ia fazer a Patagônia, que foi minha companheira de viagem por um ano na Ásia, mora na Itália e nos conta um pouco sobre essa parte da nossa viagem. Namastê! Era o ano 1986, com o Beto a gente se encontrou em Katmandu, a capital de Nepal, depois de umas semanas que eu estava esperando por ele. Daí que a gente foi para a Índia, a gente chegou à fronteira com o Paquistão, daí começamos um mês no Paquistão e descobrimos que podíamos passar através do Kunjara Pass para a China. Vamos para a China! Vamos para a China, vamos para Tibete. Daí que a gente passou e entrou na cultura uigura, a cultura muçulmana, paisagens incríveis e um povo incrível. A gente decidiu ir para Tibete e no Tibete a gente começou a descobrir os lamas, a cultura budista, a meditação. A gente esteve em Lhasa, a capital de Tibete, umas 2 semanas, descobrindo as suas comidas que nós adorávamos, sobretudo os cafés da manhã com o iogurte e as batatas servidas. Decidimos ir para o campo base do Everest. O Everest, fizemos uma caminhada de 7 dias nessa natura, olhando as pessoas, os povos que a gente encontrava. São muitas famílias nômades que a gente encontrou. A gente dormiu em uma tenda com uma família, uma mulher que tinha 2 maridos. E a gente falamos bastante, o Beto vai falar a todos, a forma como que eles estavam vestidos, como que eram as joelhos que eles tinham, as turquesas, os corales, a prata. E, sobretudo, a gente descobriu que era um povo que a gente gostava de descobrir, mas que eles gostavam de descobrir-nos, um brasileiro e uma argentina juntos no momento que tinha o Mundial de Futebol. A gente fez essa caminhada de 7 dias para chegar ao campo base do Everest. Foi difícil, mas foi em contato com a natureza incrível. Eu não conseguia chegar e o Beto sempre ajudou, falando, vai poder. Ele conseguiu chegar para um outro campo base, foi espetacular, as vistas maravilhosas do Somolongafen, como eles chamam no Everest. E de aí que eu acho que a gente tomou consciência do real encontro das pessoas. Era um encontro de espírito com outros espíritos.
Foi realmente uma coisa maravilhosa que eu aconselho para todos poder fazer. Corria o ano 1986. Incrível. Querida Ali, então a Ali foi minha super companheira nessa viagem, enfrentando a gente, imagina, né? Era pré-internet, pré-guidebook do Tibete, né? Então as informações a gente ia conquistando na estrada e em loco, utilizando ônibus, comendo dos mercados, convivendo com a população local. Aqui nós estamos em Peshawar, na fronteira com o Afeganistão, né? Porque a gente estava na Índia, né? Tínhamos ficado 3 meses na Índia, né? Onde tínhamos feito o curso de Path to Enlightenment, Caminho da Iluminação, e a gente foi para o Paquistão só para renovar o visto. E quando estávamos no Paquistão, a gente descobriu que aqui tinha sido aberto naquele ano, 1986, sou antigo, né, gente? O passe com Gerabi, que era um passe de 6.000 metros que ligava o Paquistão com a China. Então, era uma rota comercial local entre os pessoal dos uigures aqui de Xinjiang com o pessoal do norte do Paquistão. E daí nós conseguimos o visto, né? Nós tínhamos tentado o visto no Nepal, não consegui, tinha que mandar o passaporte, sei lá para onde, para Beijing, depois, e estamos tão próximos aqui, não conseguimos entrar. Então, 6 meses depois, a gente vai atravessar aqui o passe com Gerard e vamos dar toda essa volta. 4.000 quilômetros só essa parte, né? Mas 4.000 foram uns 8.000 quilômetros, né? Para chegar, contornando todo o deserto de Taklamakan, o final aqui em Durwan, o final da muralha da China, até chegar em Lhasa. Chegamos em Lhasa pela rota norte, assim, foi fantástico. Então, esse é o primeiro passo, né, quando nós estamos chegando, atravessando vários desses passes, né, de mais de 5.000 metros, sempre com as bandeiras de oração, iniciando contato com essa cultura fantástica. Aqui nós estamos em Lhasa, uma Lhasa do milênio passado, dos mercados, dos terríveis cães tibetanos e os produtos expostos assim à intempérie. E ali que vocês entendem por que eu virei vegetariano. Foi nessa cena aqui, pouco antes, depois de eu tirar essa foto, um desses cães, ele abocanha um pedaço de carne, ele sai correndo, sai todo o mercado atrás do cachorro, consegue pegar o cachorro, consegue pegar a carne e colocam de volta. Jamais. Então, durante uns 10 anos, eu fui vegetariano e graças a essa experiência tibetana, não tão mística, mas muito prática de por que não comer a carne, né? E daí, então, depois vou mostrar o Tibete, a Lhasa atual, né? Mas eu queria mostrar para vocês o trajeto que o Thierry fez e que eu e a Ali fizemos. Então, na época, não tinha transporte público, era pegar carona de caminhão, o que existia, né? Por isso que a gente ficou 2 semanas em Lhasa. Todo dia a gente tentava e não conseguia, né? A primeira semana porque a gente queria, né? A segunda semana tentando sair. Mas isso que era o bárbaro de viagem, né? Cada conquista era assim, era uma vitória nas Olimpíadas, né? E aqui, saindo de Lhasa para Gyantse, nós passamos pelo lago Yandrok Yungtsung. Olhem só o que é essa proximidade celestial, né? Ou seja, nós, homens, somos nada, somos pequeníssimos frente a essa majestosidade da natureza. Chegamos em Gyantse em 1986, sei lá, tinha isso aí, que pode ser isso aí, uns 500 habitantes, 1.000 habitantes, né? Hoje é uma cidade de 60.000 habitantes, depois o Thierry nos conta o que a Gyantse que ele viu, mas para nós foi bárbaro, porque Lhasa a gente achou muito chinesa, e Gyantse era 100% tibetana, com um templo, com uma fortaleza, e aqui a gente passou uns 4 dias, né, percorrendo, vivendo a cultura local, né? E aqui nos campos de trigo no entorno de
de Gyantse, acho que é trigo, mas a cultura predominante é a cultura da cevada, sendo que nos anos 60, quando os chineses tentaram introduzir o trigo, que não funcionou legal nesse solo, né? Teve uma grande perda de colheita, né? E se imagina entre 1 milhão de mortos, os tibetanos que morreram, seja de fome, pelas trocas de culturas, por ter que alimentar o exército ocupante, de ocupação, que era o chinês, e pelas condições precárias que existiram. Daí a gente seguiu até Shigatse, que é a sede do Tashilhunpo, que é o segundo templo mais importante, depois de Lhasa. É aqui que fica o Panchen Lama, que é a segunda autoridade depois do Dalai Lama. Hoje uma cidade de 12 mil habitantes. Essa era a Shigatse de então. E para a gente ir até o mosteiro, tinha que subir essa montanha, e os cães terríveis nos atacaram, e daí nós tínhamos pedras e atacavam, tentamos nos defender assim. E depois a gente leu em algum guia de viagem, né, que um relato na guest house, né, que umas turistas tinham rolado e caído, e os cachorros morderam, tiveram que ser levados para o hospital no Nepal, né? Então, mas nós sobrevivemos ao ataque dos cães selvagens. Essa aqui é a imagem atual, né, de Tashilhunpo, né, o mosteiro tibetano, onde tem o Panchen Lama, que é a segunda autoridade. Os chineses, com a fuga do Dalai Lama, eles vão se apropriar do Panchen Lama, vão levar para Beijing, né, uma reencarnação jovem, e tentam, né, empurrar para os tibetanos que sim, que o Panchen Lama é o grande líder local, está alinhado com os interesses, com a visão chinesa para a China. Mas essas são as imagens de época. E agora nós aqui na estrada, com nossas Ali aqui, as crianças, da mesma maneira que nós tínhamos curiosidade para essas faces, tinham curiosidade por nós, aguardando um transporte para chegar onde a gente começou a nosso trekking, né, de 7 dias. Era um canadense que a gente encontrou na estrada, um canadense, uma alemã e um suíço, e eu e a Ali, né, caminhando, né, até a base do Everest. Então, era esta a imagem que se tinha, né, da aridez total, né, essa ligação direta com a natureza e com o cosmos. E aqui, de vez em quando, a gente via nosso próximo destino, que era um povoado de Pegu, onde a gente passou a noite, né, nós acomodávamos na casa dos tibetanos, onde eles utilizavam esterco de iaque seco como combustível, né, para acender o fogo, para fazer a comida. E aqui a primeira vista que nós temos de Chomolungma, depois dos 4 dias de viagem, a partir da nossa última base antes de chegar lá, que é o Templo de Rongbuk. O Templo de Rongbuk é a construção religiosa mais alta do mundo, com 5.300 metros. O Thierry também ficou acomodado aí. E é isso que a Ali fala. Ela ficou em Rongbuk e eu fui até algum lugar por aqui que ficava a 6.000 metros, que era o campo base. Foi as experiências mais fantásticas da minha vida, né? Respeito ao Chomolungma Phang. Fotos de época, a qualidade dos anos 90, era final de filme, o filme foi exposto, então a minha prova do Everest está aí, né? Mas quis deixar aqui registrado para vocês. E na descida, daí, depois do Chomolungma, nós seguimos em direção, ainda atravessando os Himalaias, em direção ao Nepal. E quando atingimos o topo da montanha, tinha a referência do próximo passo, que é nosso mapa era
um guardanapo de um restaurante onde um casal que tinha feito essa rota na semana anterior nos diz. Então, ao chegar no topo da montanha, você vai ver umas tendas de nômades. Quando a gente chegou no topo da montanha, a gente se deu conta que os nômades se deslocam e não tinha mais tenda de nômades, e nós iríamos morrer de frio e fome no teto do mundo. Finalmente, a gente continuou caminhando até que a gente achou um iaque, seguimos o iaque, achamos este Sherpa, que nos recebeu, toda a hospitalidade dos povos nômades, isso em qualquer lugar do mundo, no deserto, nas montanhas, né? Questão de sobrevivência, tu ter que bem receber, né? E essa era a base da nossa alimentação, que é o tsampa, que é uma cevada triturada com um chá amanteigado e salgado. E passamos a noite conversando enquanto as gurias dormiram. Eu fiquei conversando com meu amigão aí. E, então, este é o flashback dos anos 80, e agora vamos para o século XXI, Tibete. Então, a população de tibetanos hoje tem 2,4 milhões de tibetanos na região autônoma do Tibete, sendo que são 6 milhões no total no mundo. Então, 63% da população vive fora do Tibete. E a população na região autônoma são de 3 milhões, ou seja, além dos 2,4 milhões de tibetanos, nós temos quase 1 milhão de chineses, 25% da população, e é todo o processo de aculturação e dominação chinesa que está imposto desde os anos 60. Bem-vindos a Lhasa, a capital do Tibete. Esse é o meu mapa da época, o centro de Lhasa. Lhasa, uma cidade a 3.363 metros. Então, uma cidade, a capital tibetana é mais alto que o ponto mais alto do Brasil. É uma população de 500 mil habitantes, 50% desses chineses. Então, aqui nós temos o Norbulink, que é o Palácio de Verão. Aqui nós temos o Potala e aqui o Jokhan, que eu vou estar mostrando para vocês. No Potala, Palácio da Teocracia Budista-Tibetana durante 1000 anos. Aqui que vivia o Dalai Lama, até que, em função da invasão chinesa, em 1959, se exilou na Índia, onde tem seu governo no exílio. Potala, centro espiritual e político do Tibete, no coração de Lhasa, um altiplano de 3.650 metros. Aqui estão relíquias sagradas de Buda, budismo, religião oficial do Tibete. Beto Conte, STB do Tibete para... Então aqui nós temos o Potala. Então o Potala ele impressiona de qualquer lugar que se vê, né? São 13 andares, 117 metros de altura, 1.000 aposentos, né? 10 mil altares, 20 mil estátuas, era uma grande biblioteca sagrada, né, com os textos e livros sagrados, e o Potala era a residência de inverno do Dalai Lama, né? Então tinha toda uma parte administrativa, outra parte monástica, e aqui era o centro do poder político e espiritual, né? Daí no verão que ele se movia para o Norbulinka, que é o Palácio de Verão. Então ele foi iniciado pelo quinto Dalai Lama e construído ao longo dos séculos seguintes. Então, ele foi reconstruído e mantido agora durante o período chinês, exatamente porque eles entendem, né, que é uma atração turística e que traz moeda forte para o país.
aqui parte do nosso grupo, a dona Vitória Kercher, a Ide, a Sandra, a Dirce e o Bender. Isso aí foi no primeiro dia, a gente chegou e disse, quando a gente voou, né? Não estou sentindo nada, vamos fotografar. Aí quando eu cheguei no hotel, zoom, a cabeça fazia zig, né? Daí eu tive que acomodar e várias das nossas passageiras tiveram que receber oxigênio, né? Então, porque a gente voou de Sichuan diretamente a Lhasa. Então, deveríamos ter, sim, respeitado o resguardo para ter aclimatação. Então, aqui nós estamos na base do Potala, Mariazinha, que deve estar aí, o casal Calacum, o casal Engler, a Camila, a Sheila, o Alfredo Santos, a Neca e a Cris. Mais uma turma legal. Querido Paulo Rodrigues, a ala jovem da turma, a Dirce, a Meg e a Rosinha. E vamos, então, subir Potala, né? Então, não vai ter fotos de dentro, porque é proibido fotografar, filmar, mas se percorre seus aposentos, seus templos. Aqui nós vamos ter, em Drepung, nós temos as tumbas dos 4 primeiros Dalai Lama, do 1º ao 4. O 5º, que constrói o Potala, até o 13º, estão aqui. Então, os tibetanos, eles fazem peregrinação da região que eles estiverem no país até o Potala. Aqui a gente vê subindo, né? Nós temos estrangeiros, mas é sobretudo para os tibetanos, onde eles passam por esses locais de maior veneração, né? Que são a figura máxima dentro do budismo tibetano, que é o Dalai Lama. E vocês veem que é uma continuidade natural da montanha, né? Então, o Potala, ele é construído sobre a rocha dessa colina no Vale de Lhasa. A cultura tibetana, muito ligada ao respeito, à veneração religiosa, né? Nestes peregrinação, quando eles chegam a Lhasa, eles já começam a fazer as prostrações, né? Tem todo um circuito de prostrações até chegar ao templo principal e sempre fazendo circular os cilindros oratórios, seja os individuais, aqui nós temos cilindro individual, seja os cilindros coletivos, e dentro deles vão ter textos sagrados. As feições, vocês veem que as vestimentas lembro muito aquelas fotos que a gente viu de 1910. Um povo onde não tem cor, né? Onde não tem adereços, esse mundo muito árido, né? Eles importavam no seu período áureo, né? Tanto âmbar, quanto turquesa, quanto corais, né? Que vão formar a indumentária, as joias tradicionais. A comida é o tsampa, então é uma farinha torrada de cevada misturada com chá salgado e manteiga de iaque que eles levam. Esse aqui é o kit do tsampa. Né? Em 1986, eu comi tsampa todos os dias. Né? Em 2014, a gente já tinha toda uma série de restaurantes chineses e outras gastronomias que a gente podia variar. Na sua próxima ida a Nova York, coloque na agenda visitar o Newark Museum. Então, Newark, onde tem o aeroporto, né, tem um museu de arte tibetana maravilhoso. Dentro das manifestações artísticas, nós temos a Tanka. Então, Tanka é essa pintura sobre seda, né, representam divindades, mandalas, figuras históricas, e cada deidade não está aí por acaso, né? Possui medidas geométricas exatas, estudadas e escritas em antigos manuscritos, baseados na astrologia, no corpo humano, nas dimensões de diversos tipos de paraísos e infernos existentes no universo e outros cálculos secretos. Então, as Tankas, elas decoram o mosteiro ou o templo
e elas são móveis, é uma pintura, tanto pode deslocar para um outro local, né? Então, eu tenho algumas tancas aqui em casa. E vocês podem apreciar essas tancas também no Mosteiro de Três Coroas, que a gente vai estar falando para vocês. Aqui as joias tibetanas, a música, né? Então, o Dharma é o conhecimento sagrado, né? Então, toda a música está ligada à espiritualidade. Esse instrumento que eu amo, que é o Zandung, né? Então, ele tem, o que eu tenho tem mais de 2 metros de altura, ele se encaixa um no outro. E aqui, para mostrar o contraponto, né, nós temos o Potala lá atrás e a parte moderna chinesa, com as escritas tudo chinês. Cadê o tibetano aqui? O tibetano está ali em cima, mas em destaque o chinês, né? Então, e eles não se misturam, os tibetanos vivem na parte tibetana, os chineses na parte chinesa, que é um grande centro sendo construído. Beijing, Astrid, La Sala, Landmark, Times Square. E a rua principal se chama Central Beijing Road, né? Mas as construções no lado tibetano são assim, 4 pavimentos. E, infelizmente, né, então essas são as imagens de 2014, né? Ostensivamente, os guardas chineses, né? Então, em todo lugar vocês vão ver eles. Por aqui, por aqui. E eu tive a sorte de entrar numa janela. Nos anos 66 a 76, a Revolução Chinesa, quando foram destruídos a maior parte dos mosteiros, os monges perseguidos. Nos anos 80, começa a releitura, né? A condenação da quadrilha dos quatro, são reconhecidos os erros dos abusos da Revolução Cultural. Em 1985, eles abrem para o turismo individual, então eu tive a oportunidade de entrar, por isso pude ficar um mês, né, como turista independente, sem estar de um tour. 88 vai ter uma revolta dos monges e fecha novamente. Então, eu estive bem nessa janela, né? Eu estive em 86, 85 abriu, 86 estive lá, 88 fechou. E então, para evitar manifestações, para evitar a transmissão da opressão tibetana para nós, visitantes, né? Os chineses estão permanentes ali para evitar essa interface. Nossas guias, uma delas era chinesa, outra era tibetana, mas criada na China, né? Então, o seu discurso era o discurso oficial. Então, essa imagem fala por tudo, né? Então, os chineses que falam dessa libertação pacífica do Tibete, se assim fosse, não teriam por que eles manterem todo esse regime militar. E um outro motivo que a China abre é para o turismo, né? Então, aqui o grande comércio acontece em torno de Jokhan, que é o templo principal. Aqui nós temos, então, o circuito principal, onde se fazem oferendas, onde temos as praying flags, e os tibetanos locais e peregrinos de diferentes partes do Tibete fazem todo esse circuito sagrado. É um circuito que percorre o templo de Jokhan, de 800 metros, com cilindros devocionais. E o número sagrado para os tibetanos é 108, então
no cinto de orações ali vão ter 108 peças. Então, aqui bem na frente de Jokan, onde nós temos a figura do Buda Sakyamuni, que foi trazida no século VII pela princesa Wenshang, é o ponto principal, o final dessa grande peregrinação, onde os tibetanos então, fazem suas orações, fazem suas prostrações, independente da idade. E do terraço do templo principal, a gente tem a vista do Potala. Então, aqui nós estamos no templo principal, aqui é a parte da cidade tibetana, e lá atrás o Potala. Então, essa visão a gente enquadra bem, né, Thierry? E a gente tira toda e qualquer influência chinesa, a gente está no Tibete de sempre, no Tibete secular. Aqui o circuito religioso-cultural, religioso-comercial, que se chama Barkhor, um circuito de 800 metros em torno de Jokan. E tem o circuito maior, que é o Linkor, que é de 8 quilômetros, que daí circula todo o Potala também. Norbulink, Palácio de Verão do Dalai Lama, era aqui que ele estava quando ele teve que fugir para a Índia em 1959, com os jardins, o palácio, a residência do Dalai Lama, que a gente está aberto para visitas. E aqui a vista da cidade chinesa, totalmente monótona, blocos impessoal, né? Então um contraponto ao Tibete real, na parte tibetana, né? Essa parte chinesa. Os chineses são incentivados a passar temporadas nas regiões autônomas para levar a cultura e o controle Han chinês, eles não se misturam e vão ter mais altos salários, outras vantagens, né? Então, com isso, eles conseguem atrair. E a gente pode, né, questionar, né, então, quanto que a China trouxe, né, de benefícios para o Tibete, né? Uma sociedade igualitária, com condições para todos, perde a predominância dos nobres, dos monges, mas, em realidade, isso não se transmitiu em melhorias de fato, de qualidade de vida para a população tibetana. A expectativa de vida para os tibetanos é ainda 1/4 menor, 25% menor que a média nacional, tem o dobro do analfabetismo, metade da renda per capita. Queria mostrar um show para vocês. Show, né, que estão com toda uma produção chinesa aí, tentando resgatar a cultura tradicional tibetana.
meio fake, né? Mas dá para a gente ter uma ideia. Eu prefiro muito mais o Tibete do interior, o Tibete autêntico, né? Que a gente teve condições de prestigiar. Então, aqui a diversidade dentro das regiões tibetanas. Lhasa, o tripé da cultura religiosa tibetana são os mosteiros de Drepung, Lhasa e Sera. Então, vamos mostrar para vocês agora. O Sera está aqui, o Drepung e Ganden, né, que são os três. Então, bem-vindos a Drepung. Mosteiro de Drepung, um dos mais sagrados do Tibete, no Vale de Lhasa. Aqui funciona como uma universidade, onde os monges vêm fazer a sua formação. Dalai Lama aqui estudou, e Drepung era a base, a sede do Dalai Lama, até que o quinto Dalai Lama reconstrói o Potala, e a sede do poder passa aqui do Drepung para o Potala. Nós estamos em Lhasa, a capital do Tibete, num dos mosteiros mais sagrados e reverenciados pelos tibetanos, um povo budista. E neste mosteiro viviam centenas de milhares de monges antes da ocupação chinesa em 1959. Mosteiro de Drepung, Lhasa, no Tibete. Beto, Grand Tour para você. Vivia 10 mil monges, não centenas de monges, 10 mil monges. Tinha 200 mil monges no Tibete como um todo, o grande mosteiro como esse, né, o que era o maior do país, 10 mil monges. Né? Ele foi fundado em 1416 por um discípulo de Tsongkhapa, que é um que revitaliza o budismo no Tibete. E é da linha majoritária no Tibete, que é do Dalai Lama, que é a linha Gelugpa, que são dos chapéus amarelos. Né? Ele foi ampliado no século XVII, né, pelo quinto Dalai Lama, o mesmo que Dalai Lama que ampliou o Potala. E ele era considerado, e agora tentam resgatar, né, uma verdadeira universidade, formando monges nos diferentes aspectos do budismo, que a gente vai estar falando daqui a pouco. Chegou a ter 10 mil monges, e aqui a gente tem a parte das acomodações. Né? E como tínhamos populações tibetanas em diferentes regiões, né? Eles eram acomodados conforme a sua região de origem, né? Para ter um certo sentido de pertencimento, né? Então, os jovens da região de Sichuan, de Shandong, de Ladakh, da Mongólia. E ao visitar Drepung, a gente tem uma ideia de como poderia ter sido a vida monástica, apesar que hoje está reduzida a algumas centenas de monges. A gente não sabe até que ponto é fake ou é verdadeiro. Toda a parte da medicina tradicional tibetana, né, com as ervas. E eu queria convidar agora para vocês ouvirem um pouco mais sobre o budismo tibetano, que eu sou um simpatizante, fiz cursos, mas é algo que me fascina tanto que eu queria e convidei, tive o privilégio de ser aceito a tradutora de Chandu Tuku Rinpoche. Né? Então, vocês já devem ter ouvido falar dos mosteiros tibetanos de Três Coroas. Foi este lama da escola Nyingma de budismo Vajrayana, né? Reconhecido como o 16º renascimento do abade de um mosteiro importante, que é o mosteiro de Chandu, no Tibete. Em 1995, ele vem ao Brasil e ele constrói o Centro de Budismo Tibetano do município de Três Coroas. E a Lama Sherap é uma das professoras residentes desse centro, né? Ela viaja
uma das maiores autoridades no Brasil de budismo tibetano. Ela conversou conosco antes de nós irmos para a China e o Tibete, em 2014, né? E ela é a maior autoridade. Ela serviu ao Rinpoche como tradutora e com vocês, então, Lama Sherab. Boa noite. Eu peço desculpas por não poder estar com vocês ao vivo nesse encontro com o Beto. E quero agradecer ao Beto por me ter convidado para participar dessa reunião com vocês, mesmo que via o vídeo. Agradeço o convite do Beto. Eu já tive a oportunidade de conversar, talvez com alguns de vocês, quando eu fui à agência dar uma palestra alguns anos atrás para um grupo que estava visitando a Índia, e eu fui para falar sobre o budismo. Então, o Beto me pediu que eu falasse sobre o budismo tibetano, porque ele vai mostrar a viagem que ele fez ao Tibete. Eu fiquei muito impressionada quando ele me falou que passou um mês no Tibete, né, visitando alguns lugares ali na região central. E o Tibete é um país, para alguns de vocês que já estiveram lá, é um país muito diferente, talvez até a gente possa dizer exótico, né, de uma certa perspectiva. E, na verdade, eu estou num templo do budismo tibetano, aqui em Três Coroas, no Rio Grande do Sul. Aqui tem um templo que é uma réplica dos templos budistas tibetanos, seguindo a arquitetura tibetana, a arte sacra tibetana. E o budismo chegou no Tibete da Índia. Houve alguns reis na história do Tibete que eram seguidores do Buda e quiseram estabelecer esses ensinamentos e as práticas do budismo no Tibete. Um desses reis foi o rei Tsongtse Gompo e depois o rei Tritson Detsen, que particularmente ele fez um trabalho muito grande de traduzir os textos budistas do sânscrito para a língua tibetana. Eles fizeram um trabalho enorme de aperfeiçoar a língua tibetana, criar um vocabulário específico para os ensinamentos budistas, para que a grande maioria dos textos budistas pudessem ser traduzidos para a língua tibetana. Então, grandes mestres como Guru Padmasambhava, o Abad Shantarakshita, foram grandes mestres que tiveram todo esse trabalho para poder estabelecer os ensinamentos de Buda no Tibete. E o budismo é um caminho, digamos assim. O budismo ele é muito extenso, há muitos ensinamentos, muitos métodos no budismo. E mais especificamente, a forma de budismo ou a escola budista que se desenvolveu mais no Tibete foi o budismo Vajrayana. Hoje em dia nós reconhecemos 3 tipos de budismo, 3 escolas budistas ou 3 caminhos budistas. O que é chamado budismo Hinayana, o budismo Mahayana e o budismo Vajrayana. E no Tibete, Guru Padmasambhava, ele difundiu bastante os ensinamentos do budismo Vajrayana. É claro que as outras 2 formas de budismo estão incluídas no budismo Vajrayana. E como vocês vão ver nas imagens que o Beto vai mostrar para vocês, o budismo Vajrayana ele é muito rico em detalhes. Então, quando você entra num templo em que se pratica o budismo Vajrayana, geralmente as paredes do templo são cobertas de imagens. Há muitas imagens, muitas pinturas, há muito simbolismo no budismo Vajrayana, que hoje em dia a gente conhece mais como budismo tibetano. E qual que é a razão de todas essas imagens? O budismo tibetano ele tem como
uma linha central, digamos assim, ou a base do budismo tibetano, ou na linguagem budista nós dizemos a visão do budismo tibetano, é que todos nós, todas as pessoas, todos os seres, nós temos uma natureza pura, em termos da nossa essência verdadeira, da nossa verdadeira natureza. Essa natureza é pura, primordialmente pura. Então, todos os métodos do budismo Vajrayana estão fundamentados nessa visão. Para vocês entenderem melhor o que significa essa visão, se a gente pegar um exemplo muito, muito simples da nossa realidade, seria como a gente falar de moda. Né? Por exemplo, a visão é de que ter um cabelo bonito significa ter cabelo cacheado, por exemplo, como o meu. Então, aí todo mundo passa a querer ter cabelo cacheado. E aí há diferentes métodos para cachear o cabelo, por exemplo. Então, essa é a ideia de visão. Então, a visão de todos os métodos do budismo Vajrayana estão assentados, fundamentados nessa verdade de que todos os seres, todos nós temos uma natureza primordialmente pura. Essa natureza é pura desde um princípio sem princípio. Isso significa que ela está pronta, presente em nós. É pura porque é isenta de falhas, de negatividades, de máculas. E o propósito dos métodos do budismo Vajrayana é nós reconhecermos essa natureza em nós e revelarmos, expressarmos essa natureza. Então, apesar de ser esta a nossa natureza, uma natureza pura, ela está escondida, é como um alto segredo, como um tesouro que nós temos, mas que nós não conhecemos ou não reconhecemos essa natureza. E os métodos são para que nós possamos saber que essa é a nossa natureza, desenvolver confiança, cultivar confiança nessa natureza, até que nós consigamos, via esses métodos, reconhecer completamente e expressar, revelar. Esse momento em que se revela, que se expressa essa natureza, então nós definimos como estado iluminado. E toda essa riqueza de simbolismo do budismo Vajrayana, quando você entra num templo, que você vê todas as imagens de seres iluminados e etc., todas elas, se a gente quiser entender de uma maneira muito simples, é para nos lembrar de que nós temos essa natureza pura, de que todos têm essa natureza pura. Então, por exemplo, da mesma forma que quando você entra na sua casa, a sua casa é uma expressão da sua personalidade, da mesma forma, quando nós entramos num templo do budismo tibetano, o templo nos diz, você tem uma natureza pura, todos os seres têm, todas as coisas, essencialmente, são puras. E os métodos do Vajrayana também, devido à visão do Vajrayana e ao propósito, os métodos são mais complexos. Todos são métodos de meditação. Porém, quando você pratica o Vajrayana, os métodos têm muito mais recursos, digamos assim. É como se você tivesse um canivete suíço com todas aquelas possibilidades, ou como se você tivesse uma caixa com todos os tipos de ferramentas. Então, quando você faz uma meditação específica, um método de meditação específico do Vajrayana, a meditação envolve você se focar numa imagem mental, que é a imagem de um ser iluminado. Você recita mantras, você faz oferendas, e todas essas nuances do método têm esse propósito de você ficar constantemente se recordando de que a sua natureza é pura. A sua e a natureza de todos os seres, todas as pessoas. É uma natureza pura. E
pelo próprio amadurecimento, né, ao se cultivar o método, pelo amadurecimento do método, pelo progresso nesse método, o praticante chega a um ponto em que ele alcança o fruto, ele alcança a completa realização, que é revelar essa natureza. Basicamente, a gente está se referindo ao estado iluminado. E como duas coisas são muito importantes quando nós praticamos o budismo vajrayana, que é a motivação, o que nós chamamos de motivação pura. Então, por que eu quero alcançar a iluminação? Porque eu quero beneficiar a todos os seres. Então, o propósito principal, a razão principal, a intenção principal, quando eu me empenho ao praticar o budismo vajrayana, é porque ao alcançar a iluminação, eu terei a capacidade, eu terei as qualidades que eu necessito para beneficiar todos os seres, para liderar todos os seres também para o estado iluminado. Então, é muito importante manter essa intenção e, junto com essa intenção, se cultiva a sabedoria, que, no caso do budismo vajrayana, é você querer reconhecer o que é a sua natureza. Então, buscar o reconhecimento dessa natureza é o que a gente se refere ao aspecto de sabedoria, que é acompanhado dessa intenção altruísta pura, eu quero beneficiar os outros. E nós mantemos uma conduta virtuosa, né, que significa esse cuidado constante de nós evitarmos pensamentos desvirtuosos, uma fala desvirtuosa, ações desvirtuosas, e nós nos empenhamos em manter uma conduta virtuosa, uma conduta positiva, uma conduta benéfica para os outros. Então, em essência, isso é o budismo vajrayana. E quando todos vocês conhecem a história do Tibete, então houve um momento em que o Tibete foi tomado pelo governo chinês, e nesse momento muitos dos mestres tibetanos saíram, se refugiaram na Índia e também no Nepal, na Suíça, e a partir daí esses mestres começaram a viajar e se estabelecer em outros países do mundo. E devido a isso, nós temos a chance, essa oportunidade de ter esse templo no Brasil, porque Chagdu Tulku Rinpoche, que foi um desses mestres que saiu, deixou o Tibete com a tomada do Tibete pela China, ele morou como refugiado na Índia por muitos anos, depois ele foi para os Estados Unidos, onde ele estabeleceu uma organização, e em 1995 ele se mudou para o Brasil e ele estabeleceu essa comunidade em Três Coroas, onde eu resido. Eu sou uma das professoras e residentes aqui. Então, é claro, para os tibetanos foi, sem dúvida nenhuma, muito triste para eles. Eles sofreram muito com a invasão da China. Para nós, teve um aspecto positivo, porque a gente teve essa oportunidade preciosa de poder, por 7 anos, ter tido um mestre autêntico do budismo vajrayana, que residiu no Brasil, que construiu um local como esse, que ensinou, transmitiu os ensinamentos de Buda para muitas pessoas. E como um dos ensinamentos, um dos princípios e ensinamentos muito enfatizados no budismo é nós tomarmos consciência e reconhecermos a impermanência das coisas, que as coisas estão mudando o tempo todo. Nós estamos sob essa possibilidade de mudanças constantes. E porque as coisas são impermanentes, elas são imprevisíveis. Isso é uma coisa que nos ajuda muito a lidar com esse momento de agora, né, durante a pandemia. Aqui no Kandroling, que é o nome desse local onde eu resido, nós estamos isolados desde março
de 2020 e sem previsão ainda para abrirmos, né? Normalmente a gente recebe a visita de muitas pessoas, talvez alguns de vocês já tenham até tido a chance de nos visitar. E nós estamos vivenciando muito essa questão da impermanência, da imprevisibilidade. E ter em mente esse reconhecimento da impermanência das coisas é algo que nos ajuda muito a lidar com momentos difíceis, porque torna a nossa mente mais flexível, mais maleável, mais aberta para a mudança, mais preparada para a mudança. E, ao mesmo tempo, a nossa mente, o nosso coração também se abre para todas as pessoas que têm sofrido muito com essas circunstâncias de agora. Então, nós oferecemos lamparinas em benefício dessas pessoas, nós rezamos, né, para o bem-estar dessas pessoas. Então, o budismo nos ajuda muito a, mesmo numa situação de adversidade, nós encontrarmos perspectivas para tornar a nossa mente, trazer a nossa mente para um estado de abraçar todos, de embarcar todos, né? Incluir todos nas nossas orações, nas nossas práticas de meditação. Então, é isso que eu queria falar para vocês e espero que, junto com as informações que o Beto vai passar, eu sei que ele conhece muita coisa, que ele viaja pelo mundo inteiro, então eu espero que isso ornamente o que ele vai falar para vocês e a apresentação dele. E eu não vou estar ao vivo para responder perguntas se tiver, mas não sei, dependendo da programação do Beto, se vocês depois quiserem perguntar alguma coisa e eu posso fazer outro vídeo para responder e mostrar para vocês. Mas espero que vocês tenham um excelente encontro, espero que todos tenham um ano feliz, um ano tranquilo e que vocês possam ter a oportunidade de fazer muitas viagens também. E espero poder vê-los ao vivo em algum momento no futuro, tá bom? Uma boa noite para todos. Então, essa é a Lama Sherab. E eu fiquei muito honrado, né, de ela tomar esse tempo, né, pedir para ela fazer uma mensagem breve e de colocar dentro de contexto toda a questão do budismo, que é uma filosofia de vida que me encanta, né, e a questão do budismo tibetano e como chegou aqui no Rio Grande do Sul, né. Então, aqui nós estamos no Mosteiro de Cera, também da linha Gelupa. Aqui que todas as grandes manifestações contra a China, nas grandes manifestações também ao longo da história do Tibete, seria o centro efervescente de transformações, né? Nesse mosteiro fundado em 1419 por outro discípulo de Tsongkhapa. E aqui que a gente vai estar terminando a nossa história, a história do Tibete, a história do budismo tibetano, a história do budismo, que me encanta várias coisas, né? Mas quando meu primeiro convívio, eu sou de família cristã, né? Tinha 3 tios religiosos, então era muito arraigado, mas teve 3, aqui a gente vê o mosteiro sendo restaurado, né? 3 fatores que me encantaram, né, dentro do budismo era a questão que nós somos os senhores do nosso destino, né? Que todo um processo é um processo interno, que a cessação do sofrimento só depende de nós, né? Então, nada de pecado ou algo que venha de fora para dentro, né? Nós somos os responsáveis pelo nosso presente e pelo nosso futuro, né? Outra questão dos apegos, né? De como na sociedade ocidental a gente está fundamentado em apegos e a gente sabe que quando a gente conquista algo, a gente já tem que colocar uma próxima meta porque é insaciável, né? E outra, essa questão dos impermanentes, né?
que a gente está vendo tão claramente hoje, né, que todo cambia, né? Então, eu tenho uma grande admiração pelo budismo. Depois do curso que eu fiz em McLeod, eu e a Ali, nós alugamos uma casa, um chalé, né, na floresta, próximo do mosteiro, onde diariamente a gente ia para o mosteiro para as práticas de yoga, de meditação, de aulas, né? Auxiliava na cozinha, nós preparávamos os alimentos todos dentro vegetarianos, né? E foi, de fato, o momento mais transformador da minha vida, né? Aquele conceito do STB de que você sempre volta diferente de uma viagem, com certeza o ano sabático na Ásia como um todo, mas esse período da ligação com o budismo, com enfrentar a nós mesmos, do autoconhecimento, foi fundamental. E são os guardiães, né? Então, a Lama Sherab falou de todas as imagens, então tem essas figuras que protegem a entrada do templo. Que as várias acomodações, o mosteiro de cera tinha 5.000 monges na sua época pré-conquista chinesa, e até hoje, né, é um centro de fomentação do conhecimento, onde vocês têm os noviços. Antes dos anos 60, né, aqui, né, era uma grande centro de formação de monges, onde eles ficam treinando, né, os ensinamentos de Buda, né, o Dharma. Então, até a ocupação chinesa, né, haviam 200.000 monges no Tibete, né, 10% da população total, 25% da população masculina adulta, ou seja, da mesma maneira que aqui no passado a gente mandava nossos filhos, né, não é por nada que na minha família tinha 3 religiosos, né, lá do interior, né, onde tinha poucas oportunidades de estudo, né, se mandava para os seminários e alguns acabavam optando em permanecer. Então, lá também, toda a família mandava, no mínimo, um jovem para o mosteiro, onde ele iria aprender uma série de conhecimentos e, em algum momento, ele iria optar por permanecer na vida monástica ou não. Haviam 2.500 mosteiros no Tibete, antes da ocupação, apenas 10% ativos hoje. Então, fora esses Drepung, Cera, Potala, que foram protegidos exatamente pela... se não tinha importância religiosa, de importância arquitetônica e cultural, e com isso econômica, né? Mas a maior parte da estrutura foi destruída. Ganden, que é um que eu mostrei, ele estava todo em ruínas, ele foi reconstruído. Então aqui a gente tem os monges praticando os ensinamentos de Buda, então é muito dinâmico, a pessoa faz a pergunta, outro tem que responder imediatamente, um treinamento da mente, né? E dentro da meditação budista, né, ou da meditação em geral, é a tranquilização da mente, né? Porque nossa mente está sempre um turbilhão de pensamentos, e para mim isso foi o mais difícil, eu sou uma pessoa muito agitada, né? Tentar acalmar a mente, tranquilizar a mente, focar num determinado ponto, né? Se distanciar dessa confusão mental que normalmente a gente está, foi muito importante para a minha vida. Eu queria terminar com alguns pensamentos do Dalai Lama, né? Que só existem 2 momentos em que nada pode ser feito. Um se chama ontem e o outro se chama amanhã. Portanto, hoje é o dia certo para amar, acreditar, fazer e, principalmente, viver. Cultivar estados mentais positivos, que é o que a Lama Sherab falou, de pensamentos e ações virtuosos, né? Como a generosidade e a compaixão, decididamente conduz à melhor saúde mental e à felicidade, individual e coletiva. Pouco importa o julgamento dos outros.
Os seres humanos são tão contraditórios que é impossível atender às suas demandas para satisfazê-los. Tenha em mente simplesmente ser autêntico e verdadeiro. Torne o resto da sua vida tão significativo quanto possível. Consiste apenas em agir levando os outros em consideração. Assim, encontrará paz e felicidade para si mesmo. Se você quer transformar o mundo, experimente primeiro promover o seu aperfeiçoamento pessoal e realizar inovações no seu próprio interior. Com isso, a gente termina nossa apresentação sobre o Tibete, sobre o budismo tibetano e o legado que o Dalai Lama tem a nos passar. Também incluo uma frase minha, né, que estava muito ligado àquele momento da minha vida, né, que aventurar-se causa ansiedade, mas deixar de arriscar-se é perder a si mesmo. Aventurar-se, no sentido mais amplo, é precisamente tomar consciência de si próprio. E aproveito para convidar vocês, agora a gente vai estar com encontros quinzenais, então o próximo encontro vai ser, nós vamos continuar na Ásia, continuar no mundo budista, mas num budismo bem pragmático, que é o budismo vietnamita, então no dia 25 de janeiro, às 19 horas. Depois nós vamos ter Laos e Camboja, Tailândia, Butão, então vamos seguir com o mundo budista nas próximas 5 edições. Vocês todos já devem receber a nossa programação. Quem eventualmente não recebe, só anota esse número, já me manda uma mensagem que eu te incluo para receber tanto as divulgação quanto as gravações. Então, esse episódio vai ficar gravado no YouTube, né, no nosso canal, que é Trip Travel Tour. Agradeço muito a sua companhia e namastê, estamos aqui de volta. Fico muito feliz de que ficaram uns quase 40 participantes durante essas 2 horas, né? Foi diferente, eu sabia que o Tibete seria diferente, porque não tem como não ser. Então, além de destino, é uma viagem interior, né? E que eu acho que todas as nossas viagens são assim, sempre são oportunidades da gente se defrontar conosco, com os nossos medos, com as nossas qualidades, e eu acredito seriamente que todas as trocas, as relações, nós aqui temos essas trocas tão bonitas, elas têm que ser significativas, né? Elas têm que ter alguma razão de ser, por algum motivo importante que nós estamos aqui reunidos, que estamos aprendendo uns com os outros, né? E dentro desse momento tão difícil, né, do Covid, do medo, da perda, né, da gente estar podendo aprender, né? Então, para quem tinha menos conhecimento sobre o budismo, acho que foi uma oportunidade de a gente aprender mais, né? E se a gente não puder ir para o Tibete, vamos pelo menos juntos para Três Coroas, a gente vai organizar para vocês quando o centro abrir, né? A Lama vai estar bem feliz em nos receber. E agora eu abro para perguntas, o Pedro vai liberar, vocês podem liberar os microfones e falar aí. Beto, foi muito bom. Nós temos gostado muito das apresentações, mas hoje foi excepcional. Muito, muito, muito bom. Muito obrigada. Obrigado, Loz. Casal Pigato, o que vocês me contam? Vocês que foram meus companheiros de Tibete. A Vânia, tu foste uma daquelas que ficaste hospitalizada, não? Oi, Não. Betinho. Nós estamos em Garopaba. Viemos conhecer. Conhecer porque faz 20 anos que não se vinha para cá. 30 então, anos. Mais até. Mas, Beto, fantástica a viagem para o Tibete. Foi fantástica mesmo. Aprendi tantas coisas, aquela visita lá na casa do puxa vida, do Dalai Lama. Do Dalai Lama lá em cima, foi
fantástica. Inesquecível para mim aquele cheiro de manteiga de iaque, que onde estavam aquilo quase me matou, tá certo? Mas fantástico o hotel que nós ficamos, que tinha aquela maquete de Shangri-La na entrada. Tá tudo inesquecível, Berta. Tudo inesquecível. Muito obrigado mais uma vez pela oportunidade de estarmos tendo estado junto contigo lá. É verdade. Namastê. Sensacional. Namastê. Bah. Queridos, então eu queria agradecer, né, do coração a participação de vocês, a paciência eu acho que a gente desenvolveu aqui entre nós esse petit comitê aqui de 40 aqui, mais 40 no YouTube, umas 80 pessoas, né? A paciência, porque ninguém tem paciência de ficar ouvindo o outro por 2 horas, né? Então, e a gente quer muita imagem, conhecimento automático, e a gente sabe que o conhecimento é um tijolo em cima do outro. Tem uma expressão que explica o que é atingir a iluminação, esse estado de sintonia com o cosmos. É como a gente estivesse numa floresta com uma lamparina, né? A gente, ponto de um lado, a gente vê uma árvore, ponto do outro vê uma rocha, e assim vai, são a soma de 1000 imagens, né? E de repente bate um raio, tu vê tudo simultaneamente, né? Então essa é a iluminação, e isso também acho que é o conhecimento, né? São pedras que a gente, tijolos que a gente vai colocando para conhecer um pouco melhor esse todo, ou aquele exemplo que eu sempre dou do mosaico, né? Então, e ao longo desses 33 episódios, 34 com hoje, né? A gente vai tendo uma ideia dessa diversidade. O nosso planeta é fantástico, né, gente? O que é culturas autênticas, né? O que elas são, a diversidade, a capacidade, a possibilidade que nós teríamos de conhecer mais, né? Aprendermos como um todo, né? Tendo essa fontes de informação, né? Principalmente de culturas tão autênticas e fortes, né? Então, sou muito privilegiado de ter vocês aqui com a gente, da gente fazer essa sanga é comunidade, Dharma é o conhecimento, a gente está compartilhando. Então, meu Buda aqui do lado, que me acompanhou, e a vocês todos desejo uma boa semana, uma semana virtuosa, de bons pensamentos e bons atos e boas ações. Tchau.